E agora a gente fala sobre o Dia Interamericano do Ministério Público e eu converso sobre esse tema com o Paulo Penteado. Ele é o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Boa tarde, doutor Paulo. Bem-vindo aqui ao Alesp Notícias. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Júlio. É um prazer estar aqui. Tudo bem com vocês? É sempre bom voltar à TV Assembleia para conversar com os espectadores do Legislativo Paulista. Falando, então, sobre o trabalho do Ministério Público, né? O quanto o trabalho do Ministério Público é essencial para a nossa nação. Júlio, o Ministério Público é uma instituição essencial à justiça, autônoma, independente, e é dividida entre ramos do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados. O Ministério Público ele tem um avanço interessante ao longo da história da civilização e agora, no século XXI, é uma instituição que tem por missão defender o povo. E sobre essa defesa, não é, do povo, doutor, hoje, qual a análise que o senhor faz justamente desse servir o povo e desse momento em que a nossa sociedade brasileira vive? É uma questão muito interessante. Aliás, o Ministério Público brasileiro ele tem uma formatação diferente de ministérios públicos de outros países, né? De uma forma muito simples, nós temos, primeiro, a titularidade da ação penal pública. O que significa isso? Quando acontece um crime que incumbe ao Estado fazer o processo contra o autor daquele delito, é o Ministério Público que representa a sociedade buscando a aplicação da punição ao autor do crime. Mas o MP brasileiro, ele não intervém só nessa tutela penal da sociedade. Ele também defende aqueles direitos chamados difusos. O que é isso? É a proteção do patrimônio público, a proteção da probidade administrativa, do meio ambiente, do idoso, das crianças, das mulheres, patrimônio artístico e cultural, dentre outros interesses que pertencem a toda a sociedade. Aí o Ministério Público fala em nome da sociedade em juízo ou no instrumento chamado inquérito civil, onde ele busca, quando é possível, o ajustamento de conduta com aquele que infringiu a lei, buscando a reparação para a sociedade. E, doutor, uma outra questão, né? Então, quais são as contribuições, além dessas que o senhor já nos trouxe, de questão de sociedade, mas pensando em justiça no nosso país? Todos nós buscamos um país melhor. Um país efetivamente republicano. Qual é o princípio basilar republicano? É que todos são iguais perante a lei. E no processo histórico, no processo de desenvolvimento, você tem algumas situações de desequilíbrio, né? Onde, de um lado, há grandes interesses e, de outro lado, há uma comunidade local, por exemplo, que teve o seu direito violado. Aí entra o Ministério Público, um órgão de Estado, uma parte que se diz, uma parte que não é parte, por quê? Ela defende a sociedade, mas ela não defende o interesse próprio, ela defende o interesse de todos nós. E o Ministério Público busca o quê? A instrumentalização da justiça. Um exemplo, suponha-se que haja em determinada área uma grande contaminação de um rio, provocado por determinada atividade. Essa contaminação, ela ofende o interesse de todas as pessoas que moram lá, que moram no entorno. Imagine se cada cidadão tivesse que promover uma ação para reparar esse dano. Vem o Ministério Público, investiga o fato, uma vez comprovado que houve a contaminação e comprovado quem provocou esse fato, o Ministério Público entra com uma ação civil pública. Para quê? Para obstar a contaminação, para recuperar a área degradada, também a defesa daqueles que tiveram o seu interesse, a água saudável violada. E, doutor, o que significa, então, por tudo isso que o senhor nos disse agora, esse Dia Interamericano do Ministério Público? É um dia para se pensar ações com relação a esses temas que o senhor nos trouxe? É um momento também de exaltar quem trabalha, né? Justamente servindo também ao próximo? Sem dúvida, Júlia. E aí é uma coincidência histórica muito interessante, né? O Dia Internacional do Ministério Público, ele foi fixado em um congresso feito na cidade de São Paulo,
em 1954, o ano que se comemorou 400 anos da fundação de São Paulo, né? E hoje nós vivemos um mundo muito diferente daquele havido há 50 e poucos anos atrás. Por quê? Porque nós temos infrações que são transnacionais. O que quer dizer isso? São crimes que ofendem a pessoas que vivem em vários países, ofendem a várias coletividades. Então é necessária a integração dos órgãos de combate ao crime organizado, de combate à corrupção, de defesa do meio ambiente, porque o reflexo de uma ação ela pode ocorrer em 1, 2, 3, 4, 5 países, né? Esse foi o sentido que se deu lá atrás, de forma visionária, de integração dos órgãos do Ministério Público dos diversos países do nosso continente americano. E a interlocução, não é, doutor, entre os poderes, o quanto também beneficia a população? A gente sabe que aqui na Alesp tem uma grande interlocução com o Ministério Público, claro, né? Nós temos até um escritório, uma sede aqui do Ministério Público aqui dentro, trabalhando e ajudando também nas demandas que chegam aos gabinetes aqui na Alesp. Essa ajuda mútua, né? Imagino que isso também, no final das contas, chegue à população do melhor jeito, o melhor serviço. Isso é fundamental, Júlia. Semana retrasada eu estive na Alesp, conversei com inúmeros parlamentares. Na semana passada fui recebido pelo presidente, o deputado Carlão Pigmatari, não só eu, como outros diretores da Associação Paulista do Ministério Público, o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, a assessoria dele. Nós mantemos diálogo constante com a Assembleia Legislativa. Por quê? A integração entre os três poderes, judiciário, executivo, legislativo, e com as instituições independentes, dentre elas o Ministério Público, tem uma finalidade clara. Qual? Trazer o bem servir de todo agente público à sociedade paulista, à sociedade brasileira. Como eu disse, né, e o senhor bem também falou agora, né, o senhor esteve aqui, tem essa interlocução com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Como, então, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, juntamente com o Ministério Público, pode solucionar algumas questões de políticas públicas, no sentido não só de uma ajuda para essa sociedade, mas, por exemplo, os deputados ouvirem representantes do Ministério Público para se pensar em políticas públicas? Há também esse tipo de interlocução? Sem dúvida. E essa intervenção se faz acompanhando inúmeros projetos de leis em andamento na Casa, e, por vezes, até sugerindo a apresentação de projetos de lei, né? Isso é uma situação interessante, que faz parte da nossa rotina. Procurar os parlamentares, apontar alguns pontos que poderiam ser melhorados na legislação e apresentamos uma minuta. Claro, essa minuta é uma sugestão. O projeto de lei aí, nesse caso, não é nosso, é um projeto de lei do parlamento, mas com uma sugestão enviada por nós. No que toca à estrutura orgânica do Ministério Público, aí sim, a iniciativa legislativa para alteração das leis pertinentes ao MP é do Procurador-Geral de Justiça. Mas a nossa participação vai além disso, numa interlocução em busca de uma situação melhor para todos nós, cidadãos paulistas. E eu não posso deixar de perguntar para o senhor, né, doutor, sobre esse momento que também a gente vive aqui no país. Passamos agora há pouco, né, em novembro, por proclamação da República, se fala muito em democracia. Que análise que o senhor faz desse momento que a gente vive na história política do país? O Ministério Público, dentre as suas funções, tem o dever de manter o Estado democrático de direito. Ele é o guardião constitucional da democracia. E o Parlamento é a casa do povo. Daí a necessidade dessa interlocução constante com os parlamentos dos municípios, dos estados, da União. Nós passamos por uma grande transformação em conceitos, em razão da pandemia, em razão de inovações tecnológicas, e precisamos sempre entender que o melhor caminho para a solução de qualquer conflito, de qualquer dificuldade, por maiores que sejam, é a democracia. Perfeito, doutor. Agradeço muito a contribuição do senhor nesse dia tão importante para o Ministério Público, viu? Muito obrigado, Júlia. Agradeço. E há uma coincidência. Hoje a nossa Associação Paulista do Ministério Público faz 83 anos. Obrigado a vocês.
Obrigado, senhor, e parabéns, então, para todos aqui no estado de São Paulo também.